se você está esperando uma resposta mágica, uma fórmula mágica, eu já vou poupar seu tempo. Como viajar tanto? 3 pilares. Você precisa trabalhar, você precisa juntar dinheiro e você precisa se planejar, se organizar. Então é assim. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Raíra e se você não me conhece, eu tenho esse canal aqui, o Ras de Viagem, para falar sobre viagens, intercâmbios e principalmente focar na questão financeira. Ou seja, como que a gente pode ter acesso a experiências muito legais? Trago experiências aqui também, né? Experiências em viagens. Então, como que a gente pode ter tantas experiências assim legais e tal, mesmo sem ter rios de dinheiro? Então, é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder nenhum e também já deixa o like para o YouTube entender que esse daqui é um conteúdo legal. E o vídeo de hoje, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar justamente sobre o que eu acabei de falar na introdução, que é o quê? Como viajar gastando menos, como viajar mais gastando menos. Todo mundo chega no meu Instagram, ou até aqui mesmo no YouTube, e vê stories, vê foto minha em vários países diferentes, e fica tipo, ai, mas ela é muito rica, ela tem muito dinheiro. E não é bem por aí. Eu tive a ideia de trazer esse vídeo aqui por causa desse comentário que deixaram em algum vídeo, não sei qual foi exatamente, que é a dúvida da maioria das pessoas. Como que dá pra viajar tanto assim? É possível mesmo? Ou isso que você traz aqui é só mentira porque você é rica? Que eu sou rica! Antes de eu entrar em qualquer ponto, a gente precisa falar sobre realidade, a realidade do brasileiro, a realidade de cada um, que não sou eu que vou saber qual é a realidade que você tem aí na sua casa que está assistindo esse vídeo. Eu sei da minha realidade, eu vou falar coisas que são relacionadas ao que eu vivo, é sempre bom frisar isso, e as coisas que eu faço e que dão certo pra mim, tá? E dizer também que se você está esperando uma resposta mágica, uma fórmula mágica, eu já vou poupar seu tempo. Como viajar tanto? 3 pilares. Você precisa trabalhar, você precisa juntar dinheiro e você precisa se planejar, se organizar. Então é assim. E aí eu vou falar sobre cada um desses pontos, claro, o que a gente tem que considerar em cada um deles, o que a gente pode fazer. Mas se você tá achando que eu vou chegar aqui e dar fórmula mágica, receita de bolo, já pode fechar o vídeo, porque não vai ser isso. Hoje em dia, eu sinto que às vezes na internet a gente tem muito isso, né? De tipo assim, você não vai precisar fazer nada, é a coisa mais simples do mundo e tal, e não é. É possível sim viajar barato, não só nesse nicho de viagens, mas outras coisas, né? É possível, só que tem que ter um comprometimento, mudança de comportamento, e eu acho que isso às vezes falta um pouco nos influencers, nessa galera que fala não só sobre viagem, igual eu falei, mas sobre ensinando coisas no geral, como que você pode fazer, né? Mas falando sobre viagem, é isso, tá? Então, qual que é a resposta aí do título do vídeo e tal? Como que eu consigo viajar tanto? Eu trabalho, eu guardo dinheiro e eu me planejo pra viajar. É isso, assim, não tem como fazer nada fora disso, a não ser que você vai fazer coisas ilícitas, ilegais, aí já não vou poder te ajudar, tá? Mas então vamos lá. Falando sobre realidade, você tem que pensar qual que é a sua realidade. Então, você não consegue viajar se você não trabalhar, por exemplo. Esse é o primeiro ponto, que é o primeiro ponto que a gente vai entrar, sobre trabalhar. Você tem que trabalhar pra viajar. Jura? Não sabia. Se você não tivesse falado, não teria adivinhado. Mas sim, gente, você precisa trabalhar. Você precisa ter uma fonte de renda. O que eu vou dar de dica pra vocês que vocês podem fazer aqui? Como eu falei, a gente vai falar sobre mentalidade da realidade das pessoas, né? Se você ganha um salário mínimo, você consegue viajar? Você consegue viajar. Ano passado, eu fiz umas 5 viagens. Você vai conseguir fazer 5 viagens recebendo um salário mínimo? Acho um pouco difícil. Pode ser que você consiga fazer 5 mini viagens. Você vai ali rapidinho num lugar que é perto da cidade, um outro lugar que é pertinho da sua cidade, outro lugar ali e tal. Vai ficar numa hospedagem que vai ser barata e tal. Você vai conseguir economizar de várias formas. Você consegue? Você consegue. Entra também a individualidade. Por isso que eu falei no início do vídeo que são coisas que funcionam pra mim e tal, e você tem que adequar pra você
as viagens na sua vida, né? Por quê? Se você ganha um salário mínimo, você pode pensar em, eu vou fazer uma viagem internacional, vou guardar dinheiro durante um ano. Você vai fazer uma viagem internacional, durante esse tempo você vai ali se adequar, vai pensar em estratégias de não gastar tanto dinheiro, e é isso, né? Agora, se você ganha 10 mil reais, a pessoa pode fazer também uma viagem internacional com 10 mil reais. Eu já vi isso acontecendo, assim, não da pessoa ganhar 10 mil reais, mas gastar 10 mil reais em uma viagem internacional. Eu, Raíra, prefiro pegar 10 mil reais e fazer várias viagens do que gastar uma viagem 10 mil reais. Então, essa questão de viajar e tal, você tem que adequar a quantas viagens você vai querer fazer, qual que vai ser a qualidade da viagem que você vai fazer, porque você pode fazer uma viagem de luxo recebendo um salário mínimo. Acho difícil, tá? Não tô falando isso aqui, não. Pode ser que sim. Mas você vai ficar um tempão juntando dinheiro e tal pra uma coisa que, pra uma viagem que você quer fazer. Isso é possível. O que eu gosto de fazer? Gastar o mínimo possível em todas as minhas viagens pra eu conseguir fazer o máximo de viagens que der. Essa questão de tipo, é caro, é barato. A gente tem que analisar o que a pessoa quer. Então, essa questão do trabalho, você tem que trabalhar, né? Porque, às vezes, pode vir gente aqui nos comentários e falar, tipo assim, mas eu ganho um salário mínimo, eu não vou conseguir fazer isso aí que você tá falando. A pessoa ganhando um salário mínimo, ela pode fazer uma viagem, tipo, de 400 reais, por exemplo. Ela pode se organizar durante um ano pra fazer uma viagem de 400 reais. Aí dá o salário mínimo. E dá pra fazer uma viagem com 400 reais? Dá pra fazer uma viagem com 400 reais. E tem alguns vídeos aqui no canal, no meu Instagram, eu também dou algumas dicas de pontos chaves pra gente economizar. Mas esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é sobre a mentalidade. Então a questão do trabalho, eu tô conectando com isso, tá? Vou relacionar com isso. E aí a segunda coisa que eu quero falar também em relação a trabalhar, salário, essas coisas, a realidade daqui do nosso país, né, são de pessoas que não têm realmente muita grana, até por isso que eu estou falando sobre isso, né? Mas eu vi uma vez uma menina da minha sala e eu fiquei muito reflexiva nisso que ela falou, que foi em relação ao trabalho. Foca em coisas que as pessoas te buscam. Como assim? Às vezes, quando a gente vai pensar em um trabalho, a gente é pouco prático. Vai fazer o que tem e tal. Isso a gente não vai entrar nessa questão, porque eu sei que é difícil, né? Esse emprego e tal, não é fácil pra todo mundo, mas acontece que a gente acaba indo muito fazer o que tem, e não no que a gente é bom. E quando ela falou isso, eu fiquei refletindo muito sobre. Porque quando eu voltei do Canadá, em 2018, eu lembro que eu tava doida pra trabalhar, queria muito trabalhar porque eu queria o dinheiro. E aí eu queria trabalhar em shopping. E aí a minha mãe não deixou. Ela falou assim, você não vai trabalhar em shopping, você sabe falar inglês, você vai procurar dar aula de inglês. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, fui no outro dia, assim, não no outro dia literalmente, mas peguei um dia e fui, e acabou que deu certo. Hoje em dia eu faço letras em inglês, tô aqui quase me formando, dou aula de inglês há 4 anos. Se naquela época eu tivesse ido trabalhar em shopping, eu não ia ter conseguido fazer todas as viagens que eu fiz, primeiro de tudo, porque como professora de inglês, eu ganho mais do que um salário mínimo, e se eu trabalhasse num shopping, eu ia trabalhar muitas horas, e eu não ia conseguir fazer tudo que eu faço. Então, tenta pensar em coisas que você sabe fazer, que você é bom. Outra coisa que eu vi que as pessoas me procuravam era pra falar sobre essa questão de dinheiro. Tipo, meus amigos viam que eu conseguia guardar dinheiro e tal, que eu conseguia viajar. E aí, vários amigos pediram ajuda pra eu ensinar eles como que eu fazia as minhas contas mensais. E aí começou a vir mais de uma pessoa me pedir, e quando eu reparei aquilo, eu comecei a cobrar. Comecei a cobrar pouco, assim, sei lá, 50 reais. E aí eu comecei a oferecer pras pessoas consultoria financeira, que era uma coisa que eu já fazia. Não tinha muita formação, então não cobrava caro. Era uma coisa ali, mais de 50 e 50 vai dando um valor. As aulas particulares também foi a mesma coisa. Eu comecei a dar aula particular, foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e vendo onde você é bom. E isso que eu tô falando, vocês podem levar em consideração pra renda extra, fazer renda pra viajar. Porque não é sempre que você vai conseguir trabalhar com isso. Eu dei sorte.
Foi assim, na verdade não é 100% sorte, né? Uma mistura de várias coisas. É sorte, conhecimento, porque eu tinha o conhecimento no inglês, então estudar é importante, me esforcei. Então é um compilado de várias coisas que acabou dando certo. E eu sempre recebi muito mais que os meus amigos da minha idade, por exemplo. E consequentemente eu consegui viajar muito mais que todo mundo. Eu não estou aqui falando com pessoas que não têm dinheiro para comprar comida. Se você não tem dinheiro para comprar comida, obviamente você não vai ter dinheiro para viajar. Então, gente, viajar a gente faz quando o dinheiro, assim, tá mais sobrando, né? Respondendo o comentário inicial que eu botei aqui no vídeo, então é isso, você tem que analisar a sua realidade, se você tem condição de viajar, se não. Então, sobre trabalho é isso. Então, você pode tentar trabalhar e procurar fontes de renda extras. Freelancer, esse tipo de coisa assim. Tudo é válido para fazer uma renda extra com viagens. Tem muita gente que mexe com comida, então talvez começar a fazer alguma coisa em relação à comida. No meu caso, o que eu faço de renda extra é... As aulas, hoje em dia não é mais uma renda extra, mas no início era. Eu faço essa consultoria financeira para quem me conhece, monto planilha com a pessoa, mostro como que ela pode se organizar, como que ela faz para guardar dinheiro e tal. E como eu também era muito procurada pelas pessoas para dúvidas de viagem, eu comecei também a trabalhar com consultoria de viagem. Inclusive, tem lá no Instagram, caso você queira fazer, se interesse, eu tenho lá já na minha bio do Instagram, bonitinho, explicando como que funciona a consultoria, que é basicamente assim, eu ajudo a pessoa a montar a viagem dela, então eu dou as dicas, tudo que eu já sei, que eu já aprendi, pra pessoa não precisar passar por perrengue, ser um caminho mais curto, porque ali o caminho das pedras é o que eu faço nessa consultoria. Então, achar passagem aérea barata pra pessoa que tá viajando, é como se fosse uma agente de viagens mesmo, mais personalizada. Então, eu comecei a ver que isso era uma coisa que as pessoas me procuravam, então eu falei, vou começar a cobrar. Eu já teve época na escola também que eu vendia palha italiana. Então, assim, é se movimentar, gente. Não tem como vocês quererem viajar, querer fazer as coisas e achar que a vida é Disney, mundo real, que vai ganhar dinheiro com esquema de pirâmide, entendeu? Então, não tem muito segredo, tem que trabalhar, fazer dinheiro. É assim que consegue viajar. Segunda coisa tem a ver com a primeira coisa que eu tava falando, que é economizar, guardar dinheiro. Então, se você recebe, sei lá, 3 mil reais, as contas da vida, da casa e tal, você tem que tentar fazer, nem sempre é possível, de novo, realidade de cada um. Por exemplo, eu moro com a minha mãe, então, apesar de eu ajudar em casa, eu não gasto tanto quanto eu gastaria se eu morasse sozinha. Eu não tenho filhos, eu sou solteira, assim, no sentido de que eu não sou casada, porque eu namoro, mas assim, solteira de não sou casada, não moro junto e tal. Então, eu com 3 mil reais, pra mim é um dinheiro que eu consigo usar, fazer muito mais coisa, guardar muito mais dinheiro do que uma família que recebe 3 mil reais pra família toda, pra 4 pessoas. Então, vamos lembrar sempre disso aqui. Eu não quero ninguém nos comentários depois falando que eu tô falando que dá pra viver e tal, porque eu sei que a situação do país é uma situação complicada, essa questão de grana e tal. Enfim. Então, voltando, se você ganha 3 mil reais, você tem que tentar fazer com que as suas contas de casa e tal da vida deem menos de 3 mil reais. Porque isso rola muito, né? De tipo, ganho 3 mil reais, eu gasto os 3 mil reais e é isso. Vou pagando cartão, vou pagando as coisas e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você tiver essa mentalidade, você não vai conseguir viajar. É muito importante ter um planejamento financeiro, que é isso que eu falei que eu ensino as pessoas a fazerem, né? Que os meus amigos viam que eu fazia, que nada mais é do que você anotar os seus gastos, ver quanto que tá dando, analisar onde que você pode reduzir, será que tudo que você tá gastando, você realmente precisa gastar? E aqui entra um ponto muito importante também, que é prioridade, priorizar. A primeira pergunta é, viajar é a sua prioridade? No meu caso é. Então eu deixo de fazer várias coisas para que eu possa viajar. A vida não é assim? E aí você precisa observar, porque às vezes você acha que a sua prioridade é viajar, só que você sai todo final de semana. As pessoas que não têm dinheiro, que não é rico, não tem coisa sobrando, é esse jogo de equilibrar prato. Se você sai todo final de semana, se você gasta dinheiro com balada, com combo de bebida, ou, por exemplo, você compra roupa todo final de semana, ou compra roupa todo mês, você tem que reavaliar se realmente é isso que você quer e tal. Talvez viajar não seja a sua prioridade. Ou talvez seja, e aí você descubra que viajar é sua prioridade, e aí lá nas suas contas você vai observar o que você pode modificar naquilo. Mas em relação a economizar é isso, fazer planejamento financeiro e as suas contas têm que dar menos do que você recebe.
porque aí vai sobrar, né? Então, vamos supor, uma pessoa que ganha 3 mil reais, que foi o exemplo que eu tava dando, a pessoa, ela ganha 3 mil reais. Então, as contas da vida dela, tipo, o dinheiro que ela vai gastar no mês, as contas de casa, aluguel e tal, tem que dar, sei lá, 2.500. Vamos botar assim. Então, como se você tivesse um salário, bota na sua cabeça que o seu salário é 2.500 e não 3 mil. Você precisa ter a mentalidade de contas de casa, fazer e tal. Se você não faz isso, começa a fazer. Pelo menos anotar tudo que você paga. Porque às vezes a gente vai pagando as coisas e não percebe. Você não percebe o que você tá pagando, você não sabe o que é aquele valor. E aí quando você junta também, por exemplo, sei lá, uma manicure. Aqui onde eu moro é 50 reais. Vamos pensar que uma pessoa que ela faz a unha toda semana, ela gasta 200 reais por mês. Num mês que tem 4 semanas, porque quando tiver 5 é 250. 200 reais ou 250, dependendo do mês, cara, é grana. Se você estiver pensando em fazer uma viagem aqui pelo Brasil, uma viagem assim, que você vai ficar em hostel, eu vou falar sobre esse ponto no próximo tópico. Mas assim, uma viagem que você vai ficar em hostel, vai de ônibus e tal, realmente uma viagem barata. Cara, 200 reais você conseguiria pagar umas 2 diárias num hostel. Se você bota num ano, considerando que a pessoa foi todos os dias e tal, fazendo vezes 12, isso dá 2.400 reais. 2.400 reais, a gente consegue fazer até uma viagem internacional. Pra Argentina, por exemplo, comprando na promoção. Essa questão de, como que você viaja barato? Gente, é um fator com várias coisas, são vários pilares, tá vendo? Ó, eu economizo, eu trabalho pra poder economizar, faço um monte de coisa pra poder sobrar dinheiro, dou um jeito de fazer sobrar dinheiro. Aí, mas esse dinheiro que eu economizo também não é muito, então eu também não posso gastar muito na viagem, então eu procuro sempre promoção. Eu já falei isso no vídeo que eu tenho de passagens, inclusive vou deixar ele aqui linkado, ele é um vídeo muito legal, com muita dica de como comprar passagem mais barata. Eu falei pra vocês que todas as passagens que foi eu comprei na promoção. Assim, paguei super barato, considerando o valor fora da promoção, todas as passagens que eu já paguei. Então, é um compilado de várias coisas. Então é isso, planejamento financeiro é isso, focar e tal, e você precisa, se você decidir que é isso que você quer pra sua vida, ter mais um lifestyle de viajante, deixar de fazer coisas para que sobre dinheiro para você poder viajar. Exemplo, na pandemia eu consegui guardar muito dinheiro, porque eu não tava saindo, não tava fazendo nada. Eu fui pra Cancún recentemente e eu fui pra Cancún com o dinheiro que eu guardei na pandemia. E aí comprei um pacote que foi super barato, o pacote eu parcelei em 12 vezes, mas o povo abre lá, vê que eu tô em Cancún e fala, é rica porque tá em Cancún. Aquilo, quem vê cara não vê corre. Outra coisa que eu faço, você pega muito Uber, qual a frequência que você anda de ônibus? Aqui, eu moro perto da minha faculdade, relativamente perto. É em outro bairro, mas são 4 quilômetros. É perto. Eu vou de bike. Em todos os trabalhos que eu trabalhei, eu sempre trabalhei relativamente perto de casa. Ou no bairro, ou no bairro do lado, ou até 2 bairros depois. Porque aqui onde eu moro é pequeno. Eu sempre fui de bike. Quando eu estudava no ensino médio, eu também ia de bike. Se eu pegar pra fazer uma conta do quanto eu já devo ter economizado desde 2016, que eu já andava de bike... Cara, eu acho que eu até vou me assustar com o valor, tá aí uma conta pra eu fazer algum dia. Mas, porque a gente não pensa nisso, valores pequenininhos, 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 que chega no final dá um valor grandão. Então a gente precisa pensar em como a gente se comporta também na nossa vida, com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. E no planejamento, fazendo o planejamento, né? Não precisa ser no computador, pode ser num caderninho, mas é aí que você vai ver mais onde você tá gastando muito dinheiro, coisas que você pode reavaliar. E o último ponto que eu vou tocar aqui também vai ser o de planejar. Planejar a viagem em si. Então vamos supor, você tem uma viagem que você quer fazer, quero ir para Argentina. Quanto que custa ir para Argentina? Você já pesquisou? Já viu? E aí dentro disso você vai procurar onde você pode baratear a sua viagem. E é no planejamento que você vai fazer isso. Então não é assim, tipo, também, comprei uma passagem aqui e tô indo. Não. Eu sempre faço no Google, boto no Google, antes de qualquer viagem que eu queira fazer, como economizar em tal lugar. Você pode entrar também em sites de orçamento, você consegue, tem vários, eu vou deixar uns aqui que eu não lembro o nome exatamente agora, que tem sites onde você pode fazer uma simulação de orçamento da sua viagem, então quanto que custaria por dia. Então você tem que fazer esse planejamento, você vai comer na rua, procurar formas onde você pode baratear a sua viagem. Então, por exemplo, passagem aérea, procurar na promoção. Já dei a dica do Passagens Imperdíveis e do Melhores Destinos, porque eles têm promoções, assim, fenomenais que eles divulgam
muito boas mesmo. Segundo ponto, acomodação. Gente, fica em hostel. Fica em hostel, porque hostel você consegue economizar muito. Em hostel as pessoas ficam, né, tipo, ai, mas não quero ficar no quarto com todo mundo e tal. Existe quarto privado em hostel, então você pode ir para um hostel e ficar no quarto privado. Geralmente é mais barato do que uma pousada. Uma coisa que no Brasil eu sempre tento focar também é conseguir hospedagem com café da manhã, porque aí eu não preciso me preocupar com isso e é um gasto a menos. Não é exatamente a menos, porque você tá pagando aquele valor na sua diária, mas é um valor que você já tá ali contabilizando antes de você ir na viagem, tipo, não ter que gastar dinheiro com café da manhã todos os dias. E nem ficar procurando, eu acho mais fácil a acomodação com café da manhã, geralmente a diferença de preço compensa. E outra coisa é, assim, ver como que é o transporte público daquela cidade. Se você for ficar andando de Uber, você vai gastar mais dinheiro. Então você tem que pensar, quando você estiver planejando a sua viagem, nos pilares e chegar num valor, assim, quanto que vai custar essa viagem aqui? Essa viagem aqui vai custar X, vai custar mais ou menos X. E aí você vai botar o valor da passagem aérea, da hospedagem, quanto que você vai gastar e procurar formas no seu planejamento de economizar na viagem para que essa viagem possa ser mais barata do que geralmente outras pessoas pagam para fazer aquela mesma viagem, sei lá, para Argentina, por exemplo. A Argentina é um destino barato, mas é possível a gente baratear qualquer destino, até os destinos que são mais caros. Só que agora é óbvio, e isso você também tem que considerar no seu planejamento de viagem quando você for escolher um destino, que tem lugares que são mais caros que outros, mesmo você barateando. Tipo, ir para Maldivas e para Cancún, que eu fui recentemente, é diferente do que você ir para Argentina, do que você ir para Colômbia. Com qualquer coisa que você fizer, a viagem da Colômbia vai ser mais barata. É óbvio que assim, a não ser que você vai ficar, tipo, sei lá, num resort e tal, mas vocês entenderam, né? Uma viagem barata na Argentina e na Colômbia e uma viagem barata na Maldivas, cara, Maldivas vai ser muito disparado mais caro. Não tem como, porque Maldivas é caro. Países que já são caros, tipo a Suíça. Mesmo que você consiga viajar barato, a viagem vai ser cara, mesmo que seja mais barato do que geralmente as pessoas pagam. Precisa saber quanto que é aquela viagem. E aí, eu quero fazer essa viagem quando? Quero fazer essa viagem daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então você vai botar lá quanto que eu preciso guardar durante 6 meses, durante 1 ano, para eu ter esse valor aqui nessa data. E é assim. Eu falei, não tem muitos, assim, não tem os segredos, né, que eu vou passando aqui aos poucos de como que a gente faz para economizar em pontos, tipo, já mostrei como que economiza em passagem aérea, mas basicamente o que eu faço para viajar muito é isso. Faço minhas coisas, guardo dinheiro, trabalho e tô sempre pagando viagem. Sempre tenho parcela de viagem, de alguma coisa. Eu todo mês guardo dinheiro pra viagem. Sempre faço alguma coisa em relação à viagem, porque viagem hoje em dia é minha vida, é o meu lifestyle, é o que eu escolhi pra mim, é o que eu decidi que eu gosto. Você não precisa ser igual eu, você pode decidir que tipo, eu gosto de viajar, mas eu quero só conseguir fazer uma viagem com um pouquinho mais de luxo, então eu só preciso economizar mais. Ótimo, valeu. Aí agora, você quer ser mochileiro. Aí, realmente, você vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção e tal, mas isso daqui serve para qualquer viagem, para qualquer pessoa, para fazer uma viagem, para fazer 10 viagens. E aí, por isso que eu falei que a gente tem que saber da nossa realidade e saber o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade, né? Então, gente, é isso. Viajar é um estilo de vida, assim, sabe? Você tem que ver se é esse estilo de vida que você quer. Eu levo viajar como um estilo de vida, então isso afeta em todas as áreas da minha vida, porque eu amo demais, tô sempre pensando na próxima, eu gosto muito de viajar, é muito legal. E eu sempre prefiro gastar dinheiro com umas coisas que a galera gasta aqui, eu prefiro gastar na viagem. Às vezes eu penso, R$300. Aí eu penso, gente, mas com R$300 eu posso fazer umas coisas muito massa na viagem. Tipo, o meu voo de parapente foi R$300. Então, tipo, eu prefiro economizar, não sair, não comprar roupa e voar de parapente do que fazer essas coisas e não voar de parapente. A dica final é, gente, começar, sabe? Às vezes a gente só fica muito no campo das ideias também. Ai, quero viajar. Ai, quero fazer isso. Ai, quero fazer não sei o que lá. Então já pega agora e já vai lá. Já planeja, já já assiste o vídeo aqui, vê como que você pode economizar na passagem aérea e já vê, quanto que seria a passagem, quanto que seria. Faz isso que eu falei, de fazer umas continhas e tal. E começa, sabe? Porque isso te dá também fôlego. Às vezes a gente fica muito, tipo, pensando e não faz e nunca faz. Quando você vê, passou 1 mês, 2, 3, 1 ano, 3 anos, 5 anos, você nunca viajou. E não só para viagens, para
para outras áreas da vida também serve. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Me segue lá no Instagram, porque também tem mais dicas, mais coisas falando sobre viagem. E me conta aqui nos comentários qual que é a próxima viagem que você tá querendo fazer. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Tinha alguma coisa aqui que eu falei que você nunca tinha pensado e aí você falou, verdade. Você gosta de viajar muito também ou você gosta de fazer, tipo, uma viagem muito luxuosa e gastar muito dinheiro? Porque eu gosto de fazer várias, tudo no perrengue, tudo muquirana. Que eu conheço vários lugares, mas tudo assim, o máximo contando as moedinhas. Conta aí, me fala. Um beijo e até o próximo vídeo.